E aí, pessoal? Num clique no ar. Hoje vamos falar sobre envelhecimento. Sou Rita de Fátima, psicóloga clínica. Toda vez que falamos sobre o envelhecimento, a maioria acredita que estamos falando aos mais velhos. Na verdade, quero deixar bem claro, estou falando para você, que é jovem, para lembrar que precisamos despertar a solidariedade entre gerações. Precisamos combater o ageísmo, esse preconceito só porque a pessoa é idosa. Frequentemente, os mais velhos são vistos como pessoas que não contribuem mais para suas famílias e para a sociedade, podendo mesmo ser um fardo para se carregar. Nada poderia estar mais longe da verdade. A maioria dos idosos demonstra todos os dias o erro dessas ideias. Cada um de nós começou a envelhecer antes mesmo de nascer e continuará envelhecendo durante toda a existência. O envelhecimento é um processo natural e deve ser acolhido de braços abertos, porque a alternativa é a morte prematura. Então, envelhecer é um privilégio. A grande maioria dos idosos goza de boa saúde, tem vida ativa, satisfatória, bem estruturada emocional e socialmente. Por vezes, até mais que os jovens. Os idosos têm muito a contribuir. Melhorias em saneamento, habitação, nutrição e inovações na medicina, inclusive vacinas e o uso dos antibióticos, contribuíram para o aumento do número de pessoas que chegam à velhice. E lembrando que estão nascendo menos crianças, o que constitui o chamado envelhecimento da população. A maioria das pessoas idosas se mantém em boa forma física e até uma fase bem avançada da vida. Além de serem capazes de levar a cabo as tarefas do dia a dia, elas continuam a desempenhar papéis ativos na comunidade, ou seja, mantêm sua capacidade funcional. Os idosos que se tornam incapacitados a ponto de precisar de assistência nas atividades do cotidiano são a minoria e, mesmo assim, em idades mais avançadas. Acredite, a maioria das pessoas se mantém em boa forma na velhice, com capacidade para cuidar de si. A verdade é que os idosos contribuem muito às suas famílias, à sociedade e à economia. De uma maneira geral, acredita-se que a diminuição do número de pessoas idosas na força de trabalho remunerada se deve ao declínio da capacidade funcional associada ao envelhecimento. Mais um erro. O fato de haver menos pessoas idosas em empregos remunerados se deve mais às desvantagens quanto a nível de instrução, a treinamento e, particularmente, ao velhismo preconceituoso, do que propriamente a idade avançada. Essa crença generalizada de que os idosos nada têm a contribuir fundamenta-se também na ideia de que somente as ocupações remuneradas contam. Contudo, os idosos contribuem muito em trabalho não remunerado, na agricultura, por exemplo, no setor informal e também em atividades voluntárias. Muitas pessoas mais velhas têm hoje a cobertura de sistemas de aposentadoria públicos e privados. E a segurança dessa renda interessa não somente aos idosos, mas a seus filhos. Assim, os idosos podem proporcionar moradia, alimentação, educação e transmitir valores culturais a seus netos, permitindo ao mesmo tempo que as suas mães possam trabalhar. Então, como você quer chegar na velhice? Seu estilo de vida na adolescência e na vida adulta, como fumar, consumir álcool em excesso, falta de exercícios, alimentação inadequada ou obesidade, agrava consideravelmente as doenças em qualquer idade no adulto. Muitas doenças crônicas reduzem a capacidade funcional e resultam de um estilo de vida pouco saudável. Há muitas coisas que você pode fazer para se manter ativo e saudável quando a velhice chegar. O estilo de vida adequado, a participação nas atividades da família e da comunidade podem ajudar a preservar uma boa qualidade de vida. Então, se você quer chegar à velhice, principalmente de forma saudável, deve pensar nela hoje. Cuide-se! Curta este podcast, inscreva-se, ative o sininho, salve para ouvir depois e lembre de compartilhar. Um abraço!